Muito bem, bom dia. Oficialmente iniciando aqui o webinar, que vai ser uma visão geral, né? Podemos falar em inglês overview, da Caminhos Vida Integral. Meu nome é Luciano Alves Meira, eu sou cofundador da Caminhos, somos 4 sócios, eu, Anabela, que é minha esposa e minha sócia também, Paulo e Leonardo. A Caminhos foi fundada há cerca de 3 anos. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa missão e a nossa história. Deixa eu passar um pouquinho para a apresentação de tela. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência antes da Caminhos, como chegamos aqui. E aí eu vou começar a falar da Caminhos e do contexto em que nós estamos trabalhando e também das soluções que a nossa empresa tem oferecido já a uma série de clientes à medida que ela vai se expandindo. Então, está aqui um pouquinho do meu currículo. Eu trabalhei durante muitos anos no terceiro setor, quase 20 anos no terceiro setor, mas sempre ligado à educação. Nessa época também me formei em letras, além de ter me formado também em gestão de organizações sem fins lucrativos, com a Universidade de Berkeley, e também me especializei, fiz pós-graduação na área de liderança e gestão organizacional. Durante 11 anos eu fui diretor de conteúdo e facilitação e também cheguei a ser vice-presidente da Franklin Covey Brasil. Nessa época tive aí a alegria, a honra e a experiência maravilhosa de treinar líderes de diversas organizações como Volkswagen, Embraer, Kimberly-Clark, Faber-Castell, a Casa da Moeda, Johnson & Johnson, a Bunge, Mattel, Nalco, Ecolab, Klabin, Eli Lilly, Grendene, agora já mais dentro do trabalho da Caminhos também, a Grendene, o Cicobi, o Sebrae, entre outras organizações. Então essa experiência que eu já vinha, vamos dizer assim, acumulando tanto na área da educação, eu vivi muito com pedagogos também, especialistas em método de aprendizagem, veio se acumulando, junto às empresas de uma maneira especial, para que eu tivesse uma vontade, junto com os meus sócios, criássemos a Caminhos, que tem um foco bem inovador. Eu falo que a inovação, tem sido muito falado de inovação na área tecnológica, e é verdade, o mundo está aceleradamente se inovando do ponto de vista tecnológico, mas a Caminhos representa a inovação na dimensão humana, ou a dimensão humana da inovação atual. Nós acreditamos, estamos muito convictos de que precisamos equilibrar a inovação tecnológica, a inovação de métodos, a inovação de sistemas, com a inovação no desenvolvimento humano. Então, a nossa missão é estimular o florescimento do potencial integral das pessoas por meio da ciência, da filosofia e da arte. Esses 3 pilares do saber, do conhecimento, são muito importantes na nossa missão. Nós não estimulamos o desenvolvimento potencial das pessoas sem esse vínculo de ciência, filosofia e arte. A ciência, porque a ciência está avançando muito nessa área. Os últimos 120 anos foram uma grande revolução para o entendimento de como desenvolver os potenciais de uma pessoa, mas pouco desse conhecimento foi realmente bem aplicado nas pontas, que nós dizemos que é no dia a dia do trabalho, daquele que tem desafios para cumprir na sua organização. Mas a ciência também precisa do auxílio da filosofia e da arte, que são aspectos de reflexão mais profundos, que dão sentido àquilo que estamos fazendo, e a arte que alcança até mesmo os níveis inconscientes da mente humana. Os nossos valores são a verdade, a beleza e a bondade, ou, como diziam os antigos gregos, o bom, o belo e o verdadeiro. A Caminhos optou por nascer com esses valores, que são os valores fundantes ou fundamentais da filosofia ocidental. Já fiz muitas vezes esse exercício com nossos participantes, nossos clientes, como seria o mundo se esses 3 valores fossem, na verdade, subtraídos do mundo, se nós não tivéssemos mais o bom, o belo e o verdadeiro, o que seria do mundo? E os próprios clientes respondem, seria o caos.
de fato, seria o caos. A vida humana, né, a vida animal, ela é orientada pelo instinto, mas a vida humana é orientada por valores. E esses valores são valores fundantes. Nós acreditamos que todo ser humano é capaz de criar bom, belo e verdadeiro no mundo. E esse é uma das formas que nós enxergamos como ter uma espécie de meta para o desenvolvimento do potencial humano. Pessoas que estão bem desenvolvidas são criadores de valores. Eles influenciam a sociedade em que vive, transformam essa sociedade, fazem com que ela seja melhor em todos esses aspectos, né, que nós chamamos de bom, belo e verdadeiro. Bem, há cerca de um ano eu lancei o meu primeiro livro dentro já do trabalho da Caminhos, que se chama A Segunda Simplicidade, a dimensão humana da inovação. Na verdade, o subtítulo na capa do livro é O Bem-Estar e a Produtividade na Era da Sabedoria, mas também a minha palestra eu falo sobre a dimensão humana da inovação. Nesse livro, eu utilizo aí como mote, né, até para o título da capa, o título de capa do livro, esse pensamento de Oliver Wendell Holmes, que foi um pensador norte-americano importante do final do século XIX. E ele dizia assim: eu não daria um centavo pela simplicidade que existe antes da complexidade, mas daria a minha vida pela simplicidade que existe para além da complexidade. Né? É interessante. O que ele quer dizer aí é muito importante para todos nós. É um pensamento muito atual, porque todos que estão me ouvindo aí já sabem que o mundo está muito complexo. Alguns até criaram uma sigla para falar das características desse mundo complexo. Foi o exército norte-americano que criou essa sigla, VUCA, V-U-C-A. Acredito que quem está me ouvindo já deva ter ouvido, porque está falando muito em palestras, em treinamentos de estratégia, né? VUCA, VUCA, um mundo de volatilidade, de incerteza, né? A letra U, uncertainty, incerteza, de complexidade e de ambiguidade. As pessoas estão bastante abaladas com tanta mudança, tanta transformação no início desse século XXI. Existem pesquisas mostrando que não é fácil viver nessa complexidade exagerada. Por isso esse pensamento do Oliver Wendell Holmes, né? Quer dizer, ele já sentia essa tendência à complexidade, e ele sabia que tanto para ele como indivíduo, como para a sociedade, seria vital que nós conseguíssemos recuperar a simplicidade. Mas não seria mais a mesma simplicidade, né? Pense numa espiral, onde todos nós partimos da ignorância, que é a primeira simplicidade, quando somos crianças, mas podemos reconquistar essa simplicidade de maneira consciente por um projeto de desenvolvimento pessoal. Quando o ser humano se desenvolve um pouco, ele vive na complexidade. Quando ele se desenvolve muito, ele atravessa a complexidade, domina essa complexidade e se sente novamente vivendo na simplicidade. Nunca precisamos tanto dessa experiência como agora no mundo pós-moderno, né? Esse mundo, como eu disse, volátil, as coisas mudam rapidamente, incerto, não sabemos para onde as coisas estão andando, complexo, e isso vemos as camadas de complexidade que vão se acumulando, inclusive no ambiente do trabalho, né? E a ambiguidade, que é essa dificuldade de tomar decisões, porque há decisões que tomamos que sempre têm efeitos colaterais negativos. Como escolher entre duas coisas que são boas, mas também são ruins, né? Então, tudo isso faz com que esse mundo seja chamado para o sociólogo polonês que faleceu ano passado, Zygmunt Bauman, bastante lido, inclusive no Brasil. E ele dizia assim: a pós-modernidade trouxe com ela a fluidez do líquido, ignorando divisões e barreiras, assumindo formas, ocupando espaços, diluindo certezas, crenças e práticas, né? É uma mudança talvez necessária, nós não poderíamos escapar à pós-modernidade, que é esse momento de uma comunicação muito fluida, em que as distâncias foram rompidas, mas também foram rompidas as tradições. Também está sendo feita uma ruptura com tudo aquilo que a gente estava acostumado a chamar de segurança, né? Então, é uma mudança que chega a ser cruel, brutal na vida de muitas pessoas que não estão preparadas para isso, né? Olha o que ele termina dizendo, Bauman, né, quando ele fala sobre esse assunto. Ele diz assim: na história da humanidade já se deram muitas crises, muitos períodos de interregno, nos quais as pessoas não sabiam o que fazer, mas elas sempre acharam um caminho.
A minha única preocupação é o tempo que levarão para achar o caminho agora. Quantas pessoas se tornarão vítimas até que a solução seja encontrada, né? Veja que nós estamos, então, contextualizando o mundo em que estamos vivendo. A Caminhos vai nascer nesse mundo de incertezas, de mudanças, de transição, em que as pessoas têm tido também um alto grau de depressão, né? Algumas pesquisas importantes para quem trabalha e atua no mundo corporativo. A Gallup está sempre antenada aí com os níveis de engajamento. Você já deve ter ouvido falar que o engajamento no mundo não é alto. Em países como os Estados Unidos, na melhor das hipóteses, a média de engajamento tem sido de 30%. Mas a média mundial, nós estamos falando sobre 15%. Né? 15% é uma média bastante baixa de engajamento. Eu sempre imagino aquela figura de 100 pessoas atravessando o oceano num barco, todas elas tendo que remar, mas só 15 estão remando de verdade, né, das 100. O que estão fazendo as outras 85? Remam de vez em quando quando alguém olha, né, quando o capitão do barco olha, remam também, mas muitas vezes estão até fazendo furinhos no casco do barco, né, destruindo o valor dentro da organização. Mas nós não podemos culpar as pessoas simplesmente, seria muito simplista, portanto seria, vamos dizer assim, uma falta de entendimento da complexidade, a gente simplesmente dizer assim, então, o que fazemos com as pessoas desengajadas? Né? São elas as culpadas do problema? Não. Essa questão atitudinal geral, ela tem muito a ver com o momento existencial que todos nós estamos passando. E para problemas novos, precisamos de soluções novas. A Caminhos vai nascer nesse ambiente, já entendendo em profundidade o problema humano que estamos vivenciando no mundo inteiro, e a partir disso vai criar soluções que eu vou mostrar para vocês em seguida. Mais alguns dados que eu acho importante para contextualizar este mundo VUCA. Lógico que a gente não deve esquecer que esse mundo VUCA, ele tem também as suas conquistas, né? Na pós-modernidade nós chegamos a um ponto em que mais gente morre de velhice do que de doenças infecciosas, né? Em que mais gente morre em função de problemas da obesidade do que de fome. Então, vejam que o mundo progrediu em vários aspectos, né? Mas, ao mesmo tempo que ele progrediu, ele encontrou, nós, seres humanos, né, encontramos novos problemas. A disrupção tecnológica, o problema de competências novas que são necessárias para o ambiente de trabalho, como soft skills, que são muito baixas, né, no mundo corporativo, o colapso ambiental que está iminente, aí nós estamos vendo os problemas ambientais muito sérios, e talvez um dos principais problemas que nós estamos vivenciando hoje é um certo vazio existencial que afeta todas as pessoas até certo ponto. Só quem está muito bem preparado interiormente consegue navegar bem nesse momento de vazio existencial, porque as tradições e certas ideias conservadoras, né, elas estão sendo, de alguma maneira, desconstruídas. Algumas pessoas, inclusive, reagindo a isso, tentando voltar a um mundo mais conservador. Mas isso não será possível. O mundo avança, né? E para novos problemas nós precisamos de soluções novas e não de soluções antigas. Isso tudo está contribuindo para a falta de engajamento, os números que eu já mostrei, mas vejam mais alguns números aqui que são impressionantes. Isso é Gallup também. Olha, 60% dos colaboradores de organizações norte-americanas prefeririam ter um chefe diferente do que receber um aumento salarial. Nós não temos um dado brasileiro sobre isso. Eu mostraria se tivesse. Mas nós temos esse número norte-americano. Será que no Brasil a situação é melhor? Né? Então nós temos uma crise de liderança também. O professor Robert Keegan, da Universidade de Harvard, fala que o mundo se tornou muito complexo e a mente dos nossos líderes não acompanhou essa complexidade. Então eles estão tentando resolver problemas complexos com uma mentalidade simplista, o que faz com que eles falhem de maneira repetida, né? Repetidamente. Principalmente, eu digo que o que as mentes dos líderes não acompanhou foi a complexidade do desenvolvimento humano. Nós não temos soluções completas e complexas o suficiente para tornar mais simples, eu sei que isso é um paradoxo, né? O problema do desenvolvimento humano, da satisfação humana, do engajamento humano. Mais um dado importante, olha, 300 milhões de pessoas são seriamente afetadas pela depressão atualmente. A depressão já é a primeira causa de absenteísmo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, isso é realmente muito sério. Muitos de nós estamos vendo isso acontecer dentro das nossas empresas, né? Pessoas deprimidas.
E não dá para você descontextualizar, ou seja, falar que o problema está ali localizado, né? Será que é porque ele está naquele cargo, ou falta ali aquele treinamento, é a relação com aquela pessoa? Não, o problema é muito mais profundo, requer um entendimento antropológico e sociológico e histórico para a gente entender o que está acontecendo. Mais um dado, mais um dos últimos dados aqui, que é apenas 3% dos trabalhadores norte-americanos afirmam que a sua rotina de trabalho, de seus principais desafios profissionais, estão claramente alinhados com as suas forças pessoais. Bom, nos últimos 300 anos, a sociedade andou muito na direção de ser eficaz, de ter eficiência e eficácia, de procurar soluções para problemas objetivos, mas aplicou-se muito pouco e desenvolveu-se muito pouco a questão do sujeito, né? Por exemplo, o tema do autoconhecimento. O autoconhecimento já foi mais cultivado no passado, em tradições tribais, né? E até de sociedades menores, lá no passado, do que hoje. Hoje as pessoas estão indo logo para fazer, resolver, serem instrumentais, serem práticas, e passam muito pouco tempo, inclusive a escola não trabalha isso, né? Fazendo um resgate do seu autoconhecimento. Não se conhecem, não conhecem também muito bem como lidar com esse ambiente de tanta transformação. A boa notícia é que a ciência tem trazido alguns dados importantes, a neurociência, né? A psicologia tem trazido dados importantes que podem nos ajudar a criar essas novas soluções. Então foi daí que a Caminhos começou o seu trabalho. Eu vou daqui a pouco entrar no site da Caminhos para mostrar para vocês algumas das principais soluções da Caminhos. Mas eu queria colocar aqui uma espécie de, vamos dizer, de meta, de objetivo geral lá na frente. O que queremos alcançar com o trabalho da Caminhos? O nosso trabalho não é voltado, e isso é importante para entender o nosso trabalho, ele não é voltado para atingimento imediato de resultados empresariais. Mesmo organizações, sejam elas do terceiro setor, governo ou empresas, nós trabalhamos com todos os ramos, né, com todos os segmentos, os setores, nós não estamos voltados para resultados imediatos. Nós achamos que existem consultorias e empresas que podem fazer isso melhor do que nós. E não é o nosso foco, porque nós entendemos que o problema atualmente está mais embaixo. Nós temos que ter um novo olhar para a organização se queremos que ela tenha resultados de médio e longo prazo. E aí é que entra o trabalho da Caminhos, né? É olhar em primeiro lugar para o ser humano. Eu falo muito sobre a importância de nós fortalecermos o indivíduo, alinharmos esse indivíduo com aquilo que ele está fazendo e ajudar ele a desenvolver ao máximo seus potenciais e colocar esses potenciais a serviço da sociedade. E a melhor maneira de colocar os potenciais a serviço da sociedade é através do seu trabalho, é através daquilo que ele faz todos os dias dentro da sua organização, né? Um paradigma daquilo que nós estamos procurando seria essa visão do Bernard Shaw, né? Ele foi um dramaturgo irlandês, viveu entre 1856 e 1950. Quando eu procurei assim, uma frase, uma ideia mais quase que ideal, né? Um ideal do desenvolvimento do potencial humano, eu encontrei essa ideia do Bernard Shaw, essa experiência dele, né? Nós gostaríamos que todos os colaboradores de todas as organizações chegassem a pensar e a sentir-se assim, como ele. Olha o que ele diz. Esta é a verdadeira alegria da vida. Ser usado por um propósito que você considera poderoso. Tornar-se uma força da natureza, em vez de satisfazer-se com o papel doentio dos egocêntricos que vivem a se queixar de que o mundo falhou na tarefa de entregar-lhes a felicidade de mão beijada. E continua ele, dizendo: acredito que a minha vida pertence à sociedade inteira e que enquanto eu estiver vivo, é meu privilégio fazer por ela tudo o que estiver ao meu alcance. Quero que ao morrer todas as minhas forças e talentos tenham sido usadas nesse belo serviço, pois quanto mais eu me esforço por realizá-lo com dignidade, mais eu me sinto vivo. Nós acreditamos que todo ser humano tem condições de chegar a essa experiência do Bernard Shaw, todos, né? De se sentirem muito desenvolvidos, com muitos talentos, muitos potenciais já aflorados, florescidos, e
sendo capazes de gerar muito valor para a sociedade em que vivem e, portanto, recebendo esse feedback de uma vida útil, de uma vida que faz sentido, de uma vida que traz transformações. Mas para que o ser humano chegue a essa experiência no mundo VUCA, nós precisamos, então, como eu disse, de soluções diferenciadas, muito diferenciadas, né? Quais seriam os caminhos para chegarmos lá, né? Então, a Caminhos vem trabalhando dentro de uma linha específica para chegar lá, né? Um dos primeiros aspectos que nós entendemos é a mudança de liderança. A liderança precisa mudar, mas se a gente pegar o Rancharan como uma ideia básica aí de linha de desenvolvimento humano, ele fala do pipeline de liderança dentro das organizações. O primeiro aspecto da liderança é uma liderança de si mesmo. Então, nós entendemos que, se não entendermos quem somos nós, não entendermos como desenvolver nossos potenciais, todo o resto da liderança ele vai falhar. As melhores técnicas, as melhores estratégias, as melhores escolas de liderança do mundo, com desenvolvimento de competência, não deveriam pular jamais o aspecto de autoconhecimento, que eu chamo de liderar bem a si mesmo, né? Então, a liderança moderna podia estar baseada em uma eficiência, uma rapidez, uma capacidade de resolver problemas. Mas a liderança pós-moderna tem que começar com um aprofundamento, um mergulho nos potenciais humanos, um entendimento até da alma humana. E para isso temos esses recursos hoje, graças a Deus. A liderança moderna, ela se nutre ainda de uma verticalidade, ela é muito vertical. Então, ainda temos muita hierarquia. Mas, à medida que a comunicação e a internet e todos esses meios de tecnologia estão avançando, está havendo uma necessária horizontalização dessa liderança, né? Os líderes que esperam dar ordens, eles estão quase virando fósseis, né? A gente está vendo já uma liderança que sabe ser parceira das pessoas que trabalham consigo, porque não há outro caminho, é a horizontalização, isso é inevitável, mas aí as capacidades, as competências de convivência com os outros são muito outras do que da liderança moderna. A liderança moderna, ela ainda é baseada em comando e controle, né? Eu digo, isso também tem seus dias contados. Cada vez mais o líder tem que trabalhar com inspiração e construção de relacionamentos de confiança. Ela era baseada na liderança moderna com competências, né? E ainda há muitas empresas que estão ainda tentando estabelecer a sua matriz de competências. E eu digo que elas já estão perdendo um pouco o bonde da história, porque nós já estamos enxergando a necessidade de trabalhar o que eu chamo de desenvolvimento integral. Porque quando você desenvolve uma competência do indivíduo, pensando no engajamento dele, ele vai se engajar no máximo pontualmente naquela experiência. Mas isso ainda não faz com que ele se torne uma pessoa que está se realizando e, portanto, que dê o seu melhor no ambiente de trabalho. Uma pessoa que está se sentindo no processo de realização pessoal, ela não está olhando para competências específicas, ao contrário, ela está olhando para si como um ser completo, um ser que é físico, que é mental, que é emocional, que é espiritual, e tudo isso tem um plano de desenvolvimento, ela sabe para onde ela está indo, para o florescimento dos seus potenciais, e é por isso que ela também se engaja no seu trabalho, porque ela sente que as pessoas a veem como um ser integral, dentro e fora da empresa, né? Então, sair desse modelo de desenvolvimento de competências para um modelo de desenvolvimento integral. É o que a Caminhos tem já trabalhado nessa formação da liderança pós-moderna. E, finalmente, não mais pensar apenas em lucros, né? A empresa pós-moderna não tem mais direito de pensar assim. Eu sei que ainda pensa, né? Muitas empresas ainda pensam assim, mas, no fundo, a empresa só vai ter, eu diria, direito de existir daqui para frente se ela estiver interessada nos impactos humanos e sociais de todo o seu trabalho. E o maior impacto humano que uma empresa pode ter é sobre as pessoas que trabalham ali dentro, sobre os seus colaboradores. A importância de pensar o desenvolvimento integral desses colaboradores é vital no nosso entendimento, né? Então, a estratégia de treinamento e desenvolvimento, a estratégia que está aí dentro das áreas de desenvolvimento de pessoas, deve, na minha opinião, inclusive evoluir, sair de uma visão que está presa à gestão de competências e universidades corporativas, já pensando a uma gestão do desenvolvimento integral, tornando-se escolas de florescimento do potencial humano.
O ser humano, ele agora não tem mais essa história de ir para a escola durante a infância, a adolescência, depois a faculdade e depois acabou, né? Seu desenvolvimento já estaria pronto. Isso é uma bobagem. Já sabemos pelas novas ciências que o desenvolvimento humano ele leva a vida inteira e que grande parte do desenvolvimento dos potenciais humanos deve acontecer na idade adulta e que isso precisa estar atrelado ao tipo de trabalho e de serviço que o indivíduo presta à sociedade. Então, por isso é que durante a carreira do indivíduo, eu nem gosto muito desse nome, porque parece que tem uma linha a ser traçada, né? E na verdade não é bem isso, a pessoa vai se desenvolvendo de maneira orgânica, né? E vai passando por estágios de consciência e desenvolvimento. Durante essa carreira, ele precisará de estruturas e apoio de organizações que pensem nesse desenvolvimento integral. Essa talvez seja a grande transformação que a Caminhos está, vamos assim, trabalhando atualmente. Nós também não acreditamos mais em uma orientação organizacional baseada em moral, moralismo, dizer o que está certo e o que está errado, né? Os aspectos de conduta, nós não acreditamos em códigos de conduta. Nós achamos, ao contrário, em vez de dizer como as pessoas devem se comportar, que nós precisamos fazer acordos éticos. Já que é uma liderança, uma experiência mais horizontal, nós precisamos conseguir no ambiente fazer acordos éticos. Como viver em sociedade? Nos basear em princípios de reciprocidade e corresponsabilidade. Todos nós somos corresponsáveis pela qualidade ética do ambiente, das decisões que tomamos, do ponto de vista de afetar a cada um de nós, mas também ao outro. A reciprocidade é aquele pensamento de que eu vivo numa sociedade em que eu estou em busca da minha experiência melhor, da minha otimização vivencial, mas também preciso pensar no bem-estar do outro, porque o outro também está em busca disso. Então, como eu posso buscar o meu melhor sem causar sofrimento no outro? E como podemos nós todos criarmos acordos éticos para que nós consigamos fazer isso com uma corresponsabilidade? O ser humano já está maduro o suficiente em todas as esferas, em todos os níveis organizacionais, para ele começar a viver por um acordo ético horizontalizado e não mais por uma moral verticalizada, né? Outro ponto que estamos trabalhando é a mentalidade de crescimento. Já devem ter ouvido falar nas pesquisas da professora Carol Dweck, da Universidade de Stanford, e ela vem demonstrando que existe a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela de uma pessoa que acredita que a inteligência tem uma espécie assim de nível inato. Eu tenho essa inteligência, então não há mais nada a fazer, nem para ser maior, nem para ser menor. Isso não é verdade, as inteligências são todas desenvolvíveis. A tendência de evitar desafios, né? A pessoa acha que como eu sou isso, eu não preciso mais crescer, né? Desistem facilmente de novos desafios, né? Não estão preparadas para enfrentar momentos de perda, né? E de fracassos, ignoram avaliações e críticas, não gostam de receber feedbacks e ainda se sentem ameaçados pelos sucessos alheios, né, o sucesso dos outros. Essa é a mentalidade fixa. Então, em todo o nosso trabalho, a Caminhos, eu diria, semeia nas mentes, nos corações, nos espíritos, uma mentalidade de crescimento, um entendimento de que todos nós nascemos semente, mas podemos nos tornar árvores frondosas, cheias de frutos, e que esse processo nunca termina, e nós vamos, inclusive, dar nomes a esses potenciais, trazer categorias de potenciais, falando em inteligências, falando em forças de caráter, apresentando quais são esses estudos de forças de caráter, de inteligência, de tipos psicológicos. Enfim, nós vamos ajudar o indivíduo a entender quais são esses potenciais e como ele pode se desenvolver para que ele se sinta seguro nessa jornada. Ele começa a ver o seu esforço no caminho para atingir uma maestria. Hoje não dá mais para pensar em você ser apenas um bom profissional. Nós não acreditamos mais nisso. Acreditamos que cada indivíduo precisa pensar qual é o meu potencial e como eu posso acessar o máximo do meu potencial, né? E com isso ele vai acabar despertando o desejo de aprender e vai saber lidar com perdas, com fracassos, com retornos. É muito mais do que a resiliência, né? É aquela capacidade de se reinventar a cada momento de ganhos e perdas, né? Então essas duas mentalidades também são muito importantes no trabalho que fazemos. Mais um ponto que eu quero destacar, e já vou apresentar então o nome das nossas soluções, é a questão de entender o processo do desenvolvimento humano.
Isso nunca aprendi na escola. Até poucos psicólogos falam nesse assunto, embora o assunto seja da psicologia. Vocês podem, por exemplo, pesquisar os escritos de Mihai Csikszentmihalyi, que é um grande psicólogo do desenvolvimento. O livro dele, Gestão Qualificada, ele fala sobre o processo de desenvolvimento da diferenciação e da integração. Então, quando falamos sobre desenvolvimento humano, e desenvolver o máximo dos potenciais, que é o assunto que nós estamos falando aqui, alguém pode me perguntar, ok, como é que você explica esse desenvolvimento máximo, né? Nós criamos uma matriz, chama-se Matriz da Plenitude, nosso workshop mais conhecido chama-se Plenitude, e essa é a matriz da plenitude. Olha, você tem aí o aspecto da diferenciação e o aspecto da integração, né? O que é desenvolver-se plenamente? Significa que você vai se diferenciar ao máximo e vai se integrar ao máximo. Diferenciar-se, todos nós nascemos com uma espécie de efeito manada, né? Todos nós nascemos de alguma maneira até parecidos, porque estamos sob influências muito grandes da sociedade que nos cria, né? Mas à medida que o indivíduo se torna um adulto, ele precisa aprender a exprimir quem ele é. A sua autenticidade precisa ser libertada. Então eu chamo de o processo de diferenciação é um processo de libertação. Sente-se livre aquele indivíduo que consegue exprimir no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas relações pessoais, quem ele realmente é. E sente-se integrado aquele que consegue ter competências relacionais a tal ponto em que ele se torne íntimo, próximo, unido, unificado e retransformado uns com os outros, né? Essa capacidade de relacional, ela é crítica também. Então a gente fala que diferenciação é liberdade, integração é amor. Amor e liberdade, nesse sentido, são profundos anseios humanos. Algumas pessoas parecem que até intuitivamente sabem se diferenciar, mas elas erram muito na integração. Outras pessoas parecem que intuitivamente sabem se integrar, mas erram muito no processo de diferenciação. Poucas pessoas, muito poucas, sabem equilibrar esses dois aspectos e têm as competências necessárias para se diferenciar e se integrar. Por isso elas não estão se realizando. Por isso elas não se sentem realmente engajadas, porque eu não acredito no engajamento numa função. Isso não vai acontecer. O meu verdadeiro engajamento é um engajamento existencial. Quando o indivíduo se conhece, sabe o que está fazendo com suas forças neste mundo e sente que está crescendo na diferenciação e na integração ao mesmo tempo, ele se sente vibrante, ele se sente engajado, ele se sente estimulado, ele quer fazer mais, ele quer novos desafios, ele não se acomoda, ele não precisa de alguém que o engaje, ele não precisa de alguém que diga o que fazer. Ele se torna muito proativo, porque ele quer deixar seus legados no mundo por amor e também por sentir que esse é um processo de libertação, né? Acontece que isso não é ensinado, nem na escola, nem na faculdade. E aí nas empresas a gente colhe essa falta de conhecimento, essa falta de preparo, essa falta de orientação para a vida com que as pessoas chegam, né? E muitas vezes não fazemos essa reequalização do desenvolvimento. Então o que a Caminhos propõe é que a gente faça um trabalho, eu diria, bastante organizado, intencional, esclarecido, sustentado em ciências, né, para que as pessoas atinjam o seu desenvolvimento pleno. Isso muda tudo. Muda toda a possibilidade de resultados de uma organização e até de uma sociedade, né? Muito bem. Essa é uma introdução que eu queria fazer sobre o trabalho da Caminhos e seu projeto, né, seus valores, seu horizonte, para onde ela está indo. Eu vou agora sair um pouco da apresentação dos slides e mostrar um segundo. São três objetos que eu quero mostrar. Os slides já mostrei. Eu quero mostrar também um pouco do site da Caminhos e falar um pouco das nossas soluções. E depois eu quero voltar só para ver um vídeo de um case que eu queria apresentar para vocês, né? Então deixa eu voltar aqui na câmera, tudo bem? Como estão vocês, né? Eu estava aí fazendo a apresentação geral da Caminhos, das propostas, né, e dos desafios que a Caminhos entende que nós temos hoje no mundo atual. Espero que todos já tenham percebido, então, que o foco da Caminhos é o desenvolvimento pleno das pessoas. Esse é o grande foco nosso. Mas nós entendemos que para trabalhar nisso, nós temos que trabalhar em 3 níveis dentro das organizações. Então, aí é que eu vou passar para o site da Caminhos, ok?
Vou apresentar aqui agora para vocês o site da Caminhos. Espera só um minutinho. Então, o site da Caminhos, pessoal, ele está em construção, na verdade, assim, está em reforma. Nós temos um site que foi lançado há cerca de 3 anos, ele está no ar, é www.caminhos.com.br. Só que um novo site vai ser lançado ainda no mês de setembro. Vamos assim, a data prevista é dia 24 de setembro. Eu estou com ele aqui aberto e eu queria mostrar para vocês, então, rapidamente, as dimensões do nosso trabalho. Porque nós temos um trabalho bem, eu diria, bem focado. Nós sabemos o que nós somos bons e o que nós queremos contribuir com as organizações, mas também sabemos aquilo que a gente não quer fazer, porque não é da nossa expertise ou não casa com os nossos valores, né? Então, vocês podem ver aí, workshops e palestras customizadas que transformam. Você vai encontrar no novo site, a partir do dia 24, então, essas 3 dimensões. Olha, pessoas, líderes e organizações. Quando falamos em pessoas, nós temos hoje, estou entrando aqui no ícone pessoas do site, chegou, né? Você vai encontrar 2 janelas, uma chamada plenitude e outra jornada do autoconhecimento. A jornada do autoconhecimento pode trabalhar junto com plenitude ou pode trabalhar independente, né? Então, eu vou falar um pouco da jornada do autoconhecimento, antes de falar do plenitude, né? Então, essas são as duas trilhas para o desenvolvimento das pessoas, ok? Então, a jornada do autoconhecimento é uma ferramenta, nós podemos dizer assim, uma ferramenta de autoconhecimento que foi construída nos últimos 2 anos. Contratamos para nos ajudar especialistas nessa área. Eu quero citar, por exemplo, a doutora Lariana Paula, que é especialista em instrumentos de avaliação psicológica da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela nos ajudou a criar a jornada do autoconhecimento. Nós discutimos com ela durante meses quais seriam todas as referências dessa jornada para ajudar as pessoas a se conhecerem, né? E trabalhamos com ela e também com uma empresa chamada PRTE, que é especializada em tecnologia, para transformar essa ferramenta em uma ferramenta de uso online, acessível às pessoas que precisam e querem se conhecer melhor, né? Então, nós estamos falando aqui de um questionário eletrônico que vai ser feito, vai ser respondido pelo participante, demora aí mais ou menos uns 50 minutos para responder esse questionário, e no final ele vai receber um relatório. Geralmente, quando está atrelado ao workshop Plenitude, a gente não permite que ele veja o resultado antes de começar o workshop. Mas ele pode ser usado de outras formas também, não necessariamente junto com o workshop, né? Quais são os aspectos de autoconhecimento que a jornada gera para o indivíduo? Primeiro, ele vai conhecer melhor as suas forças e virtudes, suas forças de caráter. Esse é um assunto que está explodindo no mundo da psicologia positiva e também no mundo do coaching. As referências são o Dr. Peterson, PhD, que já faleceu, um grande pesquisador da psicologia positiva, e o Dr. Martin Seligman. Eles descobriram que existem 24 forças de caráter como potenciais no ser humano e que todos nós desenvolvemos mais algumas do que outras. E quando você entende as suas forças de caráter, você sabe o que é essencial nas atividades do dia a dia e nas relações também. Por exemplo, uma pessoa que tem espírito de equipe, que é uma força de caráter dentro da virtude de justiça, ela valoriza demais a capacidade de não centralizar decisões, de enxergar as qualidades das outras pessoas, de ajudá-las a trabalhar juntas. Ela sempre pensa no bem coletivo, quando ela tem essa força de caráter muito aflorada. Então, uma pessoa como essa precisa ser muito bem aproveitada dentro da organização. E se ela não estiver ligada a atividades que, vamos assim, desafiam a sua capacidade de espírito de equipe, ela murcha. Ela perde aquele entusiasmo dela, né? Então, entender que forças o indivíduo tem, já desenvolveu, e que são as mais estimulantes para eles, é muito importante. Aqui, no relatório, o indivíduo vai conhecer as suas 24 forças em ordem, ou seja, as 5 primeiras são chamada assinatura de forças de caráter.
e com isso já dá para trabalhar muito no desenvolvimento da pessoa. Quando ela conhece essas forças, ela já tem aí uma trilha, uma caminhada a ser vivenciada para o seu desenvolvimento. A segunda face, a gente chama de 4 faces da montanha. Né? Vocês podem ver que a jornada do autoconhecimento é simbolizada por uma montanha. Existem 4 faces, cada face, então, é um aspecto de autoconhecimento. Eu já falei das forças de caráter rapidamente, é um assunto que dá aulas inteiras, tá, pessoal? É um assunto muito longo, mas aqui no overview só posso falar um pouquinho. A segunda face, chamada face sul, vai dar a tipologia junguiana. Acredito que muitos já ouviram falar nas tipologias junguianas, né? Nós também construímos a nossa própria ferramenta de tipologia junguiana, então nós vamos ajudar a pessoa a entender qual é o tipo psicológico dela. Eu sempre falo que força de caráter é mais profundo, é caráter, e o tipo psicológico é um pouco mais superficial, são os traços, é como a pessoa costuma se comportar. Mas o conjunto dos dois aspectos é muito revelador. O indivíduo começa a entender bem o que realmente o motiva. A terceira face é a chamada face norte, são as inteligências múltiplas. Então também nos baseamos aí na ciência, Dr. Howard Gardner, os referenciais são dele, e criamos aí dentro da jornada do autoconhecimento uma ferramenta extremamente interessante que revela quais são as principais inteligências do indivíduo. Eu sempre digo que a inteligência é mais fria, mas ela também é um fator importante de motivação e de produtividade. Quando eu estou trabalhando, olha, em atividades, em missões que mobilizam forças de caráter, aproveitam o meu tipo psicológico e também aproveitam as minhas principais inteligências, eu me sinto alinhado. Lembra que eu falei? Olha, as pessoas estão precisando nesse mundo VUCAs de bastante fortalecimento pessoal, mas também de muito alinhamento. Alinhamento é isso, olha. Eu preciso estar alinhado às minhas forças, me conhecer, conhecê-las, para que eu me sinta estimulado todos os dias. E também a última face, a face oeste, é chamada Relatório da Dinâmica da Espiral. Esse é um estudo incrível, antropológico e sociológico, e também psicológico, feito por Claire Grace, um PhD, que durante 50 anos conseguiu entender que os seres humanos passam por níveis de desenvolvimento de valores. E ao entender em que valores nós estamos agora, porque isso é uma escadinha que pode ir subindo e às vezes desce também, nós podemos ajudar as pessoas vamos assim, a reinterpretar o sentido daquilo que elas estão fazendo. Por que você está fazendo isso? Onde você quer chegar com isso? Em que níveis de valor você quer trabalhar e atuar no mundo, né? Entender isso, pessoal, cruzar essas 4 referências é extremamente rico. A gente tira grandes dúvidas. Qualquer um desses itens que eu falei dos 4, usados de maneira isolada, ele não tem a mesma riqueza do que o cruzamento dos 4 itens juntos, né? Então, a jornada do autoconhecimento é um relatório que precisa ser interpretado. Nós temos um serviço também para ajudar as pessoas a fazerem essa interpretação da sua própria jornada, mesmo que elas não façam um workshop Plenitude. Se elas fizerem um workshop Plenitude, que é hoje a nossa principal, eu diria, nosso principal produto, né, o serviço, elas já entenderão melhor o resultado da sua jornada, né? Para aqueles que não fazem, nós temos o que a gente chama de devolutiva, que é uma sessão, no mínimo de 1 hora, para ajudar o indivíduo a entender melhor, a interpretar os resultados do seu relatório e ver como ele poderia utilizar essas forças e esse autoconhecimento no seu crescimento pessoal. Então, essa é a ideia da jornada do autoconhecimento. Também temos um serviço de coaching pós-plenitude. Então, a pessoa que faz o processo completo, ela faz a jornada antes do plenitude, faz o plenitude, que eu vou explicar agora, e depois tem também o coaching pós-plenitude, que é para ajudar ela a criar um plano de desenvolvimento pessoal bem detalhado, né? Isso pode ser feito também com group coaching, ok? Bom, vamos olhar um pouco o Plenitude, então, que é hoje um workshop que tem crescido demais. Nos últimos 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses para ser preciso, nós já formamos cerca de 15 mil pessoas no workshop Plenitude, principalmente por um dos clientes nossos, que é o IPOG, é o Instituto de Pós-Graduação, que adotou o workshop Plenitude como uma grade transversal em todos os seus cursos de pós-graduação. Então nós estamos, graças a isso, trabalhando com esse workshop para engenheiros, para advogados, para líderes, para pessoal da farmacêutica, arquiteto. Vocês podem imaginar todo tipo de área do trabalho. As pessoas estão fazendo Plenitude no IPOG, porque é uma grade transversal, e o IPOG já é muito bem avaliado do ponto de vista de
pós-graduação, porque traz professores muito pragmáticos, são pessoas muito bem situadas no mercado de trabalho, e por isso ela tem uma avaliação muito alta. Eles têm lá uma escala de avaliação que mostra que o IPOG veio progredindo de uma avaliação de 95 para 97,3, uma escala de satisfação dos alunos. O Plenitude, quando entrou, no primeiro ano, que foi 2017, ele já atingiu, formando mais ou menos 8 mil pessoas, um nível de 97,5. E este ano, 2018, ele já está em 98,3. Imaginem isso. Um altíssimo grau de satisfação dos alunos. Vamos conhecer só um pouquinho o curso. Quero mostrar para vocês como é que ele está montado. Ele é customizável. Algumas empresas nós já estamos customizando. Até posso citar aqui o caso da Grendene, que nós estamos acertando lá uma customização do Plenitude. Já fiz lá uma turma teste, que foi muito bem sucedido, mas agora nós estamos negociando uma possibilidade de customização para um grupo especial. Mas o Plenitude, vamos dizer assim, completo, né? É até meio redundante dizer isso, Plenitude pleno, ele tem uma certa configuração, né? Vou direto para cá, olha, o formato. Nós falamos que ele tem a parte 1 e a parte 2. O total de carga horária, dependendo de como ele for montado, ele pode ter 20 horas em cada uma das partes, né? Seria o total de 40 horas, que é o que a gente faz no IPOG hoje. Mas em empresas nós temos feito também 2 partes de 16 horas, então seria o total de 32 horas, né? A parte 1 é autoconhecimento puro. Então a pessoa faz a jornada do autoconhecimento que vocês já viram, e durante a parte 1 do Plenitude é uma dinâmica de autoconhecimento, onde as pessoas vão entrar em contato com esses saberes, né? O que são forças de caráter, o que é tipo psicológico, o que são inteligências, o que são os estágios de desenvolvimento da consciência, o que são os estados da consciência, que é um assunto diferente dos estágios, e como as circunstâncias sociais e culturais impactam o nosso desenvolvimento. Com isso, o indivíduo já vai conhecer melhor as suas forças e vai entender que ele é, sim, responsável por cuidar e cultivar o seu próprio desenvolvimento. A parte 2 do Plenitude, que a gente geralmente faz um mês depois, a gente gosta de dar um intervalo entre a parte 1 e a parte 2, né? Embora a gente também já tenha feito o Plenitude em formato assim de pequenos chunks, né? Assim, por exemplo, uma empresa de construção civil, a Opus, optou por fazer aqui em Goiânia o Plenitude em sessões de 4 horas, né? Então nós fizemos 8 sessões de 4 horas, sempre às quartas-feiras de manhã havia uma sessão do Plenitude. E com isso a gente completou também a carga horária completa. Existem maneiras diferentes de customizar então essa carga horária. Mas a parte 2, pessoal, ela é muito importante também, porque no momento que o indivíduo já conhece suas forças, ele precisa agora saber como potencializar. Ou melhor, eu não gosto tanto dessa palavra, eu prefiro otimizar, levar ao máximo o desenvolvimento das suas forças e dos seus potenciais. Então a parte 2, que é muito baseada nos saberes da psicologia positiva, nós apresentamos 5 fatores de florescimento do potencial. O primeiro é chamado vida significativa, que é saber como o indivíduo ele precisa aprender a atribuir sentido ao que ele faz. Vida de realizações, que é quando ele aprende a transformar sonhos em realidades, inclusive trabalhando bem com projetos pessoais. A vida engajada, que é como ele aprende a entrar em flow. O flow hoje está sendo estudado aí por grandes psicólogos, empresas como Google já tem até laboratório de flow, porque descobriu-se que o flow é uma experiência não só de prazer durante o trabalho, mas que é altamente produtiva. Estamos falando aí de 5 vezes mais produtivo aquele indivíduo que entra em flow, em relação a si mesmo fora do flow, né? E ele vai aprender aí como entrar em flow. A vida de relacionamentos, que é aprender a melhorar a qualidade dos relacionamentos-chave, com todos os aspectos de confiança, de empatia e outros aspectos que são importantes, como saber celebrar, saber reconhecer as forças do outro. Vida aprazível, que é a chave de você criar um clima de emoções positivas, emoções que favorecem a produtividade. E, finalmente, a vida integral, que é você integrar tudo isso num plano de desenvolvimento pessoal, né? Então, é como se fosse assim, olha, a parte 1, mais ou menos 20 horas, entre 16 e 20 horas, é autoconhecimento. E a parte 2 é desenvolvimento do potencial, o seu plano para fazer esse desenvolvimento, né? Então, temos tido grande sucesso no Plenitude, é o programa, sem dúvida nenhuma, que mais cresceu nos últimos tempos, né?
e estamos atingindo, aí, inclusive, empresas de vários segmentos. Só para eu não deixar de falar, vou falar menos, mas eu queria falar um pouquinho de liderança e de organizações, né? Liderança, pessoal, então a Caminhos tem um programa de formação de líderes, nós chamamos de liderança plena. Também está alinhado a tudo que falamos até agora, ou seja, é a liderança pensando no desenvolvimento máximo do potencial humano, e nós temos então 3 grandes frentes da liderança. Quando falamos em formar um líder, nós estamos falando de 6 encontros, esses encontros também têm cerca de 20 horas, eles podem ser customizáveis, até os temas nós podemos mudar, se for necessário, mas geralmente nós trabalhamos com certos temas que vão ajudar o líder a saber como atingir as chamadas 3 macrofunções da liderança, que é prover direção, formulação e comunicação de propósito organizacional, formulação e comunicação do planejamento estratégico, integração das áreas em torno dos principais projetos e iniciativas. Então, o líder precisa gerar direção de uma maneira horizontal hoje, né? Garantir a disciplina da execução da estratégia, então, o desdobramento de objetivos e metas e a gestão à vista, garantindo que esses objetivos sejam atingidos, mas tudo isso feito dentro de um processo de engajamento. Então, promover o engajamento é a pedra fundamental desse programa, que é aprofundar o conhecimento sobre o desenvolvimento humano, conectar propósitos pessoais com propósitos organizacionais, criar ambientes saudáveis de autonomia e responsabilidade, apoiar os planos de desenvolvimento individual dos líderes e dos colaboradores e fazer uma gestão de desempenho individualizada e muito positiva, sem ameaças, né? É trocar o ambiente de ameaças, o ambiente de política ou politicagem, né, se a gente quiser falar dessa forma, para um ambiente em que haja diálogos de confiança, diálogos de reconhecimento, incentivo do crescimento o tempo todo, né? E, finalmente, organizações, né? Também quero falar sobre essa outra dimensão da Caminhos. Nós trabalhamos o indivíduo, os líderes e também a organização. Como? Através do desenvolvimento da cultura. Nós acreditamos que toda organização tem um potencial de cultura a ser atingido, que a cultura pode ser feita, uma gestão da cultura, para chegar a uma cultura plena, que respeite essa possibilidade de desenvolvimento pleno das pessoas. Então, para isso, nós temos alguns especialistas. Eu quero falar aqui da Thais Alvim, que é uma especialista em cultura, o doutorado dela, inclusive, está nessa área. Ela está já certificada pelo método do Richard Barrett para fazer diagnóstico de cultura. Então, nós trabalhamos com o diagnóstico, mas também montamos o workshop de gestão da cultura, transformando o processo da gestão da cultura em algo, uma construção coletiva e gamificada. Então, nós acreditamos que tem que virar um jogo, que é para as pessoas se divertirem enquanto elas melhoram a experiência da cultura. A gente fala que é preparar as organizações para a era da sabedoria, né? Então, essas são as 3 frentes principais que nós trabalhamos. De novo, pessoas, líderes e organizações. Também não quero esquecer de dizer aqui, nesse final, que nós somos hoje representantes oficiais da empresa Authentic Strength Advantage, que é a ASA no Brasil, né? Os programas da ASA são bastante conhecidos já nos Estados Unidos. O nome da criadora da ASA, Authentic Strength Advantage, é Fátima Domain. Nós estamos lançando aqui, até o final do ano, o primeiro programa da ASA no Brasil, que é o Resiliência. É um programa curto de apenas, no máximo, 1 dia, né, 8 horas, mas ele geralmente é trabalhado em 4 horas, e ele ajuda muito as lideranças e as pessoas, de modo geral, a aprenderem a explorar e otimizar as suas forças pessoais e também a usarem ferramentas que mudam os padrões de pensamento e tornam o indivíduo mais proativo e mais resiliente em relação aos momentos de mudança e transformação que são tantos, né, que nós estamos vivendo. Então, isso é a visão geral, tá, pessoal, da Caminhos, é o que eu queria mostrar em termos da empresa. Eu só quero passar para vocês agora, no final, depois eu vou me calar aqui, ver se temos algum comentário, alguma pergunta, né? Eu quero passar para vocês um case do Sebrae. O Plenitude, além do IPOG, né, que tem esse grande sucesso na formação da pós-graduação, nós temos já empresas que trabalharam com Plenitude mais profundamente. Um caso que eu quis destacar hoje é o caso do Sebrae. Sebrae Goiás, ele trabalhou o workshop Plenitude
Primeiro foram os líderes que fizeram, né? São os diretores e líderes do Sebrae Goiás, são 20. Eles fizeram, até a nível de gerência, eles fizeram Plenitude, ficaram apaixonados e resolveram, então, trazer o Plenitude para todos os colaboradores do Sebrae Goiás. Foram 190 pessoas que fizeram o Plenitude este ano. E eu queria passar para vocês um pouco das impressões da Sheila, que é a gestora de desenvolvimento humano do Sebrae Goiás, e ela vai falar um pouquinho sobre como foi o resultado, o impacto, principalmente junto às pessoas que fizeram Plenitude dessa forma coletiva. Vamos lá. Sheila, quais foram os principais impactos, na sua opinião, né? Como as pessoas se sentiram participando do workshop? Pois então, Luciano, é muito interessante, né? A partir do momento que as pessoas tiveram oportunidade em participar, um dos feedbacks constantes que a gente tem recebido na fala das pessoas é que elas receberam um presente do Sebrae. Então, eu acredito que isso faz um reconhecimento em relação a esse investimento realizado, considerando o processo de autodesenvolvimento e o quanto isso tem impactado as pessoas no dia a dia. Então, assim, eu recebi feedback de alguns colaboradores dizendo: olha, fazer o Plenitude criou uma possibilidade nova na minha vida. Eu estou olhando para algumas situações que eu vivenciei na minha vida pessoal de forma diferente. Estou conseguindo, inclusive, me posicionar diferente. E isso vai refletindo na nossa atuação profissional. Nós somos únicos, né? Então, o que a gente vivencia, com certeza, na nossa vida pessoal, vai influenciar na nossa vida profissional e vice-versa. Então, assim, tem ficado muito forte para mim uma fala dos nossos colaboradores, que eu recebi um presente do Sebrae, né? E aí há sim um sentimento de gratidão por ter participado, pelo investimento que foi feito em todos os colaboradores em relação ao programa que foi desenvolvido. Muito bem. Então é isso, eu vou voltar aqui para a tela para me despedir, né? Dizer que foi um prazer, uma honra conversar com vocês. Eu sei que também esse webinar está sendo gravado e que vai atingir, então vai chegar a outras pessoas, seja quem for que esteja assistindo ao vivo ou gravado. Eu quero agradecer a sua presença, a sua paciência, espero que tenha sido útil e que tenha sido esclarecedor, porque esse era o objetivo, né? Esclarecer de que forma nós estamos atuando e com que impacto nós temos atingido aí as organizações e as pessoas, e nos colocar inteiramente à disposição de vocês, né? Eu sei que não é fácil trabalhar desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento dos potenciais humanos dentro das organizações, é a nossa especialidade, a gente está preparado para customizar soluções e atendê-los da melhor maneira possível. Fiquem à vontade para falar conosco aqui na Caminhos Vida Integral. O site é esse que já demos, né? www.caminhosvidaintegral.com.br. E o novo site entra agora a partir do dia 24 de setembro. Novamente, muito obrigado e até a próxima.